Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Esta é uma frase do educador brasileiro Paulo Freire, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, educação. No último mês, pesquisa divulgada pela PUESP mostrou que com a progressão continuada, 44% dos alunos afirmam já ter passado de ano sem saber a matéria. Além disso, o relatório da Avaliação Nacional de Alfabetização, apresentado pelo Ministério da Educação, aponta que mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tem nível insuficiente em provas de leitura e matemática. O exame foi aplicado no final de 2016 para mais de 2 milhões de alunos em 48 mil escolas públicas brasileiras, inclusive em Catanduva. Especialistas alertam que os dados são preocupantes, uma vez que a dificuldade no ciclo de alfabetização e a falta de interpretação do texto acompanham o aluno em toda a trajetória escolar. E para falar sobre isso que nós estamos recebendo aqui, o Miquéias Ferreira de Oliveira, que é representante sindical da escola Elias Nechar, aqui de Catanduva, o Arnaldo Aragão Bastos, professor e representante da PUESP, e também a Regina Adami, que é diretora lá do Elias Nechar, e a Margarete, que é sindicalista, funcionária do Elias Nechar e agora atuando muito fortemente no sindicato que representa esta categoria. Gente, muito obrigada a vocês todos pela presença aqui. Bem, esses dados são estarrecedores, né? Quer dizer, a gente tem problemas de... Vocês acabaram de divulgar aí da PUESP, divulgar essa pesquisa. Eu também acompanhei um pouco lá em São Paulo, inclusive, esses dados. Ainda estamos muito abaixo daquilo que nós poderíamos já estar, né, Miquéias? Aragão, desculpe. Bom dia, obrigado pelo convite, né? É sempre bom estarmos aqui falando de educação, né? Há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha divulgado outros estudos, né, periódicos sobre esses dados da questão da progressão continuada, que é essa questão onde o aluno sai da escola sem aprender, né? Nós vamos estar discutindo aqui sobre isso, por que isso acontece, o que está faltando, né? E quais as possibilidades de melhoras em relação a isso, se é que tem, né? Porque diante do quadro que a pesquisa mostra aí. E diante da situação que nós estamos vivendo também, né? E diante da situação que estamos vivendo. Né? Ô, Regina, você acha que lá no Elias não tem também essa questão de progressão continuada? Não. Não tem? Não. Mas você é professora já há muito tempo, diretora lá do Elias, e essa progressão continuada tem recebido críticas bastante contundentes por onde a gente anda, inclusive até de educadores, né? Essa semana eu fiz uma reunião na PUC, que é a Pontífice Universidade Católica lá em São Paulo, com um conjunto de professores, e a gente estava discutindo um pouco a questão da educação, né? E tem muitas falhas ainda no sistema, né? Olha, faz 2 anos que eu já me aposentei. Do Estado. Do Estado. É. E enquanto eu estava exercendo a profissão de professor do Estado, eu sentia muito, porque os alunos, eles estão mesmo muito sem base, e é difícil você fazer com que ele aprenda, sendo que ele sabe que ele vai passar de ano. E fica impossível, apesar que tem assim, os pontos. Eu já não lembro direito mais. Tem todos os critérios que têm que ser preenchidos, né? Isso, mas eu tinha muito matemática, eu dava aula de matemática, matemática sempre foi um problema, né? Eles sentem muita dificuldade, então eu tinha, assim, a gente tinha que voltar bem para trás para ensinar uma coisa, para igualar eles na série que eles estavam, e eles sentem muita dificuldade. Tá? Então, é porque a sequência não deu toda a base que precisava. Exatamente. É o que eu sentia. Exatamente, porque se você dá uma base boa mesmo, sobretudo nessas 2 disciplinas, português e matemática, né? Matemática é meio que um mito, a matemática dentro da educação, né? Não é verdade, gente? Né? Eu tenho um irmão que é professor de matemática, já foi professor, é professor ainda, né? Embora não esteja atuando na área, mas foi muitos anos, muito respeitado, teve uma formação excelente, se formou na USP e tudo.
E a matemática é o terror, né? Mas eu acho que você agora falou uma coisa que eu considero importante, ou seja, se a base for boa, dá para aprender com mais facilidade, né? Com certeza. Né, Margarete? Margarete não é professora, é funcionária, não, né? Eu sou funcionária. É funcionária. Sim. E você é professor também? Não, eu sou funcionário lá também. Funcionário também, Isso. né? Mas nós vamos entrar nesse assunto também da questão das escolas, dos cursos que foram bloqueados lá. Mas eu só queria para a gente, esse exame que foi, essa pesquisa que a PUESP fez, foi voltada exclusivamente para português e matemática? Você tem esses dados todos? Não, pelo perfil da pesquisa, ela é muito mais ampla, né? Não só a questão português e matemática, mas a formação do aluno como um todo, né? É que há uma tendência, né, do sistema educacional, não só no estado de São Paulo como no Brasil, priorizar português e matemática, né, como se fossem a formação exclusiva do aluno. E a gente sabe que tem outras modalidades, né, que isso é definido pelo próprio MEC, né, que era de humanas, linguagens, né, ciências da natureza. E esse problema com a matemática e com o português também se estende nas outras áreas, né? Agora, essa questão também da progressão continuada, a gente precisava encontrar uma outra alternativa que pudesse fazer com que os alunos realmente fossem aprovados, desde que houvesse uma compreensão melhor do conteúdo programático, daquele conteúdo que é ministrado durante as aulas, na sala de aula, porque realmente o quadro hoje é bastante fragilizado, não é? E esse aluno chega, às vezes, no terceiro ano do ensino médio, com tantas deficiências, não só na matemática. Tantas não, todas. Todas, né, Margarete? Todas. Não é? Às vezes não conhece a história direito, não conhece a geografia. E os currículos ficando cada vez mais, por exemplo, agora tem uma determinação do MEC, né, essa reforma aí do ensino médio, a retirada de disciplinas importantíssimas para a formação da cidadania, que é o caso da sociologia, da filosofia, que elas passarão a ser optativas, é isso, né? É isso. Isso foi, na verdade, um golpe na proposta, né? Exato. Porque toda aquela briga que ficou, quer dizer, retirar literalmente a filosofia e a sociologia, eles maquiaram ali aquela MP e a filosofia e a sociologia ficaram como optativa, né? É aquilo que acontece, por exemplo, na disciplina de música. Né? Artes também vai ser afetada, também. Né? Artes também será afetada. Vamos imaginar assim, a música é obrigatório que se tenha, porém não funciona na prática. Então a filosofia e a sociologia, como a educação física, podem também cair nesse risco, né? Não, mas eu acho a educação física, então, ter tirado a educação física, gente, eu, quando estudei, só estudei em escola pública. A educação física, para mim, era um espetáculo, né? E outra coisa, está mais do que comprovado que o esporte tem ligações diretas com o processo de aprendizado, você trabalhar o seu corpo, trabalhar a liberação das endorfinas da vida, né? Ajudam no seu humor, na sua, né? Não é verdade, Regina? Tanto na cabeça, mexe com a cabeça, assim, a gente limpa, né? Se renova fazendo os exercícios. E para a criança isso é melhor ainda. É ótimo. Né? Porque a criança tem muita energia, o adolescente tem muita energia, quer dizer, é uma forma. A prática esportiva é uma forma deles canalizarem um pouco essa energia que eles têm. Canalizar para o esporte, canalizar para a educação, canalizar para para atividades lúdicas. Porque senão, sabe para onde eles vão canalizar? Para a violência, que aumentou demais dentro da sala de aula, né? Nós ainda fizemos um programa aqui esses dias e comentamos bastante a esse respeito também. Sem contar que a educação física, ela proporciona a questão da disciplina do aluno, né? Então, o esporte, ele não se dá aleatoriamente, né? Embora não seja a minha área, mas a gente percebe que... Você é professor do quê? De filosofia. Muito né? bem. Mas a gente observa que o esporte, ele requer do aluno essa disciplina. Se ele é bom disciplinarmente, ele vai se dar bem nas outras áreas. Sem dúvida. Na concentração na interpretação de um texto, na leitura de uma obra filosófica, na interpretação de um quadro artístico, né? Isso se estende. Então isso a gente percebe que isso mostra, em países como a Inglaterra, que fizeram esse tipo de reforma, que tiraram a educação artística, que tiraram
educação física, eles recuaram. Porque perceberam que a criatividade caiu, ela foi afetada. E esse é um risco que nós corremos aqui também, se pensarmos a longo prazo. Sem dúvida nenhuma. Mas hoje nós estamos falando de vários assuntos aqui relacionados à educação e a gente não poderia deixar também de comentar aqui sobre o bloqueio dos cursos que houve na escola Elias Nechar. A gente conversou bastante durante esse período com o pessoal do Elias, tentamos falar com a superintendente do Centro Paula Souza, até agora não conseguimos, falei com ela só por telefone, e eu queria saber da escola lá, inclusive começar pela Margarete aqui, como é que está a situação do Elias Nechar, né? Uma escola tão querida por todos nós aqui, de Catanduva. É claro que nós vamos nos ater no Elias, mas é todo o sistema que compõe o Centro Paula Souza, né, Margarete? Assim, o Elias é uma escola, né, bem conceituada, está aí há 70 anos, vai completar agora. Então, quando? Esse ano ou ano que vem? O ano que vem. 23 de fevereiro. Então nós temos que fazer um bolo lá. Nós vamos fazer um bolo lá para comemorar. Claro, eu que fui professora do Elias, me orgulho muito. Então, você sabia que o Elias começou em 48, lá onde é o tiro de guerra hoje. Não Era diga! lá o Elias Nechar. Toda a história. Em 1960 que ele passou para o prédio que hoje está. Ah, que bacana! A Regina fez toda uma história. Então nós vamos ter essa rememorização. Vamos que festejar, bom. Porque Catanduva tem 100 anos, vai fazer ano que vem. O Elias, 70. Então, olha só quanto tempo a gente está aí atendendo, né, os jovens e outras pessoas, né, mais assim, de idade. A gente atende aí o entorno de Catanduva, quase 23 municípios. Então, a história do Elias é Quer dizer, 23 municípios que vão estudar no Elias Nechar. Exatamente. Então, a gente atende todo esse pessoal, tem essa demanda aí para todo mundo. E quando foi em 2011, propriamente dito, que o governo, né, a superintendência do Centro Paula Souza, né, começou a colocar como um dos critérios para se manter o curso seria a evasão, né? Então, se tivesse muita evasão, o curso teria aí um problema. Depois, acho que em 2014, né, Rê, começou a demanda. Então, você tinha que ter 3 candidatos para vaga e tal. E nós, do sindicato, como... 1,5. 1,5? Aí, quando foi... Nós, assim, do sindicato, a gente, né, dentro do sindicato, a gente colocou que, como nós somos uma escola pública, né, então, que a gente não teria que ter nenhum critério, né, que a gente tem que fazer o curso, a gente tem que ter o curso, né? Independente se tem ou não demanda, se tem evasão, porque se uma pessoa morre, então aí a culpa, né, ele evadiu, não evadiu, então volta, sabe? Então, assim, a gente colocou, né, trabalhamos para que isso não acontecesse, né? Mas o sindicato sozinho não faz o trabalho. O Miquel também é do sindicato? Sim, sou do sindicato. Do sindicato. Isso. E você é funcionário lá? Também. Há quanto tempo já? Eu faz 7 anos já que eu tô lá, fiz agora em outubro. E qual o trabalho que o sindicato tem feito no sentido de poder... O sindicato também tem se envolvido nessa questão para lutar contra o bloqueio desses cursos que foram propostos e já implementou esse bloqueio, né, Regina? Olha, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre o bloqueio. É importante. Né? E explicar, inclusive, o pessoal de casa o que é esse bloqueio, né? O bloqueio, na verdade, então, na verdade, a intenção do bloqueio é de estar atento não só à perda dos alunos, mas também à qualidade das aulas e dos cursos, né? Porque através da perda de alunos, não acontece só que ele teve problema, apesar que nós temos a grande maioria dos nossos problemas são de alunos que nem ontem, eu recebi um telefonema de um aluno da mecânica, que ele trabalha na usina Colombo e que eles mudaram o turno dele.
Eles mudaram o turno dele para a noite e ele faz mecânica à noite. E ele ia ter que trancar, ele está no 3º módulo, é 4 módulos. Por meio ano, ele vai ter que trancar e ficar... sem a conclusão do curso. Sem concluir, só entrar em 2019 para terminar, porque a usina tinha falado que ele ia ficar 1 ano nesse turno. Uhum. Então, tem problemas, a gente tem problemas desse tipo, mas também a gente tem, e o Centro Paula Souza é muito preocupado com a qualidade do ensino. Então, também preocupados com a qualidade de ensino, tem todo um controle de desempenho. De desempenho, não só de desempenho, mas na área de perdas mesmo, certo? Se o aluno, tem muito alunos desistindo do curso ou parando o curso, então tem algum problema. Hoje o Elis Nechar está com quantos alunos na sua... 1.260. É bastante expressivo. É bastante. E quais são os cursos que estão sendo oferecidos lá e quais os que vão ser, que não vão ser mais oferecidos, que não serão mais oferecidos? Olha, o bloqueio é o bloqueio por um semestre, não é fechamento, nada. Quando eu conversei com ela, ela falou isso para mim. Não é fechamento de curso, nem fechamento da escola. Eu quero deixar bem claro isso, porque a gente recebe telefonemas, que dó, vai fechar a escola? Não, gente, não vai fechar a escola. O curso de mecânica e o curso de enfermagem não vai ser oferecido para o vestibulinho deste ano. Deste ano, mas poderá voltar... semestre de 2018. Poderá voltar no segundo semestre de 2018. Poderá ter o curso no segundo semestre de 2018, ser oferecido o curso, certo? Então, está funcionando todos os outros cursos para o vestibulinho agora do primeiro semestre de 2018, a gente vai ter todos os ETINs, que é o ensino técnico integrado ao médio, na área de administração, edificações, informática e química. São 4 cursos, então. 4 cursos. Temos um curso que já é o Mediotech, que é a nova legislação, com a mudança que está havendo hoje do federal, nós vamos abrir, que nós somos uma das escolas piloto, que vai ter o ensino médio profissionalizante com qualificação de administrador de banco de dados, e ele vai ser oferecido à tarde, no período da tarde. Então, esse é o ensino médio que está sendo implantado já. Entendi. Certo? E esse vai começar a ser oferecido a partir de quando? A partir do ano que vem? No primeiro semestre de 2018. Tá. E os técnicos à noite vão funcionar administração, edificações, um curso novo que é o meio ambiente, certo? E especialização em enfermagem no atendimento de urgência, emergência, intra e extra-hospitalar. Técnico de enfermagem. Não é técnico, é Não. especialização. É pós-técnico. Tá. Mas essa especialização, a pessoa tem que ter o curso, a graduação, ou só técnico? Ele Só tem técnico. que ter técnico. Só o técnico. Só o Tá. técnico. Então é oferecido Agora, eu queria falar um pouco com vocês. Quais são as demandas hoje que vocês estão trabalhando Então, no sindicato? A questão que você perguntou, o sindicato ele sempre tenta se antever, né, os problemas que podem acontecer, que tem todas as informações, né, da parte dos trabalhadores e também da superintendência do Santa Paula Souza. Então ele tenta antecipar os problemas, avisando os trabalhadores para que algumas coisas não aconteçam. Nossa preocupação hoje está muito mais ligada a esse novo ensino médio integrado, né? Porque ele já é dentro da nova política do governo Temer. Da reforma Isso, do ensino. ele é, como eu estava falando, que é muito enxugado. Para mim é um crime contra o aluno esse tipo de ensino médio, porque ele não vai ter o mínimo do que muitas coisas que os outros não tiveram. Na verdade, vai faltar muito conteúdo, né? Vai ser funcional. Por conta do pragmatismo de ser um governo que está cortando aonde você pode
desenvolver um pensamento mais crítico, aonde o aluno pode ser sujeito da sua própria história, aonde as pessoas podem evoluir, é ou não é? Eu acho que aí reside com certeza, aí reside o problema fundamental dessa reforma, né? Porque a gente observa que essa reforma é para atender uma demanda do mercado, né? Isso. E não... Tudo está sendo feito nesse país, desde o início do governo Temer, o golpe já foi isso, depois o início do governo Temer também. E até hoje, né? Para atender esse mercado. Esse mercado. Nós estamos vendendo o Brasil para atender o mercado. Com certeza, né? Todas essas reformas que foram feitas, né? Mesmo com o governo impopular e ilegítimo, por que eles estão conseguindo fazer essas reformas? Porque o interesse do mercado está sendo atendido. Então isso é preocupante. Quando se refere na educação, aí a gente cai naquela velha questão que o Adorno colocava. Como que eu vou ter uma democracia de fato se eu não tenho pessoas pensantes e críticas? Claro. Né? Então, esse modelo de educação é para tornar as pessoas menos críticas, menos reflexivas, somente para atender a demanda do mercado, que é a questão dos ensinos técnicos. Né? Inclusive, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado no ano passado, né? Aprovou-se o Plano Nacional, os planos estaduais e os planos municipais de educação. E tendo como meta que até 2024 nós teríamos uma aplicação, porque para fazer uma educação de qualidade você precisa ter investimento, dinheiro precisa, né? Senão você não consegue. Então, até 2024, uma obrigatoriedade de se aplicar 10% do PIB, que é do Produto Interno Bruto, na educação. Até 2014, esse percentual saiu de 0 alguma coisa, eu tenho esse dado, até está em torno de 6,6% do PIB em educação. Só que de 2014 para frente, congelou, acabou, parou aí. Então, nós não vamos conseguir chegar em 2024 com 10% do PIB para a educação. É impossível, porque parou. Nós estamos já em 2017. Vai fazer 3 anos que não cresceu mais esse valor. E isso é preocupante porque não vai ter investimento na questão do salário do professor, infraestrutura de escolas, né? Informática, tecnologia, tudo aquilo que o aluno precisa. Considerando, pode falar, Regina. Montagem de laboratórios, já que vai mudar para profissionalizante e os laboratórios são caros. E vocês, por exemplo, no Elias Nechar e na escola no Centro Paula Souza, a introdução de novas tecnologias para vocês é fundamental. Com certeza. Não é? Com certeza. É fundamental. Para o tipo de ensino que vocês estão. Com o mercado de trabalho. Claro, exatamente. Então, e tem outro agravante nessas questões, foi a PEC 55, que é PEC, que é Projeto de Emenda Constitucional, que foi proposta pelo Temer e foi aprovada, infelizmente, pelo Congresso, que congela os investimentos em saúde, educação e áreas sociais nos próximos 20 anos. E para completar isso ainda, o Alckmin mandou um projeto para congelar tudo. Né? Não é verdade? Agora, o Estado de São Paulo, ele se antecipa em tudo. Tanto é que essa nova grade curricular que está sendo inserida agora no Elias Nechar é uma antecipação já do Alckmin, né? Aquilo que é federal, que é feito cascata, já está sendo inserido. A nossa preocupação é que, por exemplo, esse novo ensino médio que é piloto agora, que não é obrigatório, né? Que tem algumas unidades só que estão testando. Catanduva é uma delas. Que está testando, que no futuro próximo, talvez no 2019, ele passa a substituir todos os outros ensinos integrados, né, do técnico com médio. O que vocês chamam de ensino integrado? Eu quero saber isso. A Regina pode até responder com mais propriedade. Olha, Beth, o integrado, ele contempla, o aluno sai com o ensino médio e com o técnico junto. Ah, tá. E só que ele tem 8 aulas por dia, o aluno. Ah, então por isso ele fica praticamente o dia inteiro na escola. Então a gente tem 5 aulas de A escola dá almoço? A escola dá almoço e tem mais 3 aulas à tarde. Eles saem 3h30 da tarde. Tá. Então, o novo ensino, a nova grade,
Eles estão falando mais enxuta, mas quando eu entrei no Elias Nechar, que foi em 91... Era mais enxuta ainda? Era parecido com esse. Então, era assim, o primeiro colegial era só a parte de núcleo comum, né? Depois, para o segundo, ele optava pelos cursos que tinha na escola. Que era enfermagem, edificações, secretariado e mecânica. Isso. Eram esses 4 cursos só. Aí, então, chegava no último módulo, a enfermagem e a mecânica, no último módulo, eles só tinham do núcleo comum português e matemática. O resto era parte técnica, específica. Mas eram 4 anos naquela época. Mas esse também é. Não, mas quando eu ingressei no Elias Nechar, que eu prestei concurso, entrei em primeiro lugar para dar aula de psicologia, era 3 anos só. Não, mecânica e enfermagem é 4. 4 anos. Mecânica e enfermagem. A secretariado era 3 e edificações era 4 também. Isso era mesmo, 4 anos. 4 mas junto com o ensino médio, não só o técnico. Tá. Entendeu? Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso. Eu vou chamar o intervalo. Nós também vamos receber uma aluna aqui que está aqui conosco do ensino da escola pública, do ensino médio da escola pública. Ela vai vir aqui para participar do nosso segundo bloco para falar um pouco sobre esse assunto nosso, para a gente ouvir também os estudantes, que eu acho sempre importante quando a gente discute um tema, que a gente também traga quem participa ativamente disso ou quem sofre as agrúrias hoje da educação pública nesse país e nesse estado. Nós voltamos num minutinho. Fiquem conosco. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, continuando nessa discussão tão importante para a vida das crianças, dos jovens, de toda a sociedade, porque a educação, seja ela a educação da escola regular, né, seja ela a educação da escola técnica, profissionalizante, seja que for, ela é a base de tudo. E a gente tem visto muito os compromissos, entre aspas, né, que muitos políticos fazem, candidatos, nas vésperas de eleição: vamos investir em educação, vamos priorizar a educação é a menina dos meus olhos. Chega lá, né, não tem nada disso, e as pessoas de fato não, na prática, não destinam à educação aquilo que precisaria: a atenção, o respeito, os cuidados, os investimentos que a educação tanto necessita no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Aqui, Micaela, está chegando aqui no nosso segundo bloco. Obrigada pela presença. Obrigada, Ina. Você está em que ano e que escola você estuda? Eu estudo no Nestor Sampaio Bittencourt. Eu estou no 3º ano do ensino médio. Como é que estão as coisas lá? Põe o microfone pertinho. Tá, assim, como a gente tá perdido, né, na verdade, agora. Eu tô saindo, mas eu penso muito nos que
Dos vão que estão vir ficando. agora. Sim, com essa reforma. Porque eu acho que já é difícil pra gente que teve sociologia, filosofia, história, os 3 anos para aprender alguma coisa, para ter um pensamento crítico. E aí eu fico pensando nos que não vão ter isso, em como vai ser a cabeça e como o mundo vai se tornar sem essa base. Essa referência. Isso. Uhum. Você tem quantos anos? Tenho 17 anos. 17 anos. E já tem ideia do que você vai fazer? Ciências sociais. Epa, vai ser colega nossa! Com esse pensamento, tem que ir para as áreas humanas mesmo, né? Que bom. E vocês têm grêmio lá na escola? Tem alguma coisa que motiva, que organize os estudantes? Sim, nós temos um grêmio e como a minha escola é em tempo integral, então os alunos são os protagonistas da escola. Sei. Então a gente desde sempre, a gente aprende a conviver, a fazer tudo sozinho lá. Uhum. Então é bem organizado, é uma democracia legal, assim. Bem representativa. Isso, a gente pode ser o protagonista sempre, só que eu não sei como vai ser no próximo ano, né? Entendi. Mas pode falar. Admirada com a fala dela, porque nós não temos um aluno desse porte no Elias Nechar. Crítico, democrático, atualizado na política. Tem uns Tem, a gente 5. até tem, mas só que eles não têm, não conseguem ter esse protagonismo. Isso, que muitas vezes o aluno do Elias pode ser um aluno também, muitos deles trabalham. Não, de manhã não, só de manhã. ensino Olha, médio. Beth, esse ano a gente conseguiu implantar o Grêmio, que ele faz várias coisas lá dentro. Além do Grêmio, a gente tem uma comissão de festas, que a gente tem sempre festas, e eles que montam, eles que pensam, eles que fazem todos os enfeites, eles fazem tudo isso. Tem uma comissão de formatura também. Então, e o Grêmio está sempre indo conversar comigo para determinadas coisas. Mas, Regina, eles você não poderem acha, fazer. Margarete, e vale para vocês todos aqui essa questão, às vezes pelo fato de você ter um ensino profissionalizante, que determinadas disciplinas que tem no ensino que não é profissionalizante, no ensino médio, na escola pública, ela mesmo citou 3 disciplinas. Ela citou história, ela citou filosofia, ela citou sociologia. Né, que são disciplinas que permitem esta interação talvez maior, né? Eu acho que elas trabalham muito com as linhas de pensamento. Não que a matemática não faça isso, aliás, a matemática é a base disso tudo, né? Matemática é fundamental. O Félix sempre me falava isso. Quando eu tinha dificuldade, ele que me ensinava. Sobre isso. A matemática que te dá o raciocínio abstrato e lógico, não é? Com certeza. Eu até comentava, quando eu cheguei aqui antes, né, com a Mariana, que há 2 anos atrás eu dei uma entrevista aqui, na época, na Semana do Professor, e a gente falava sobre a questão que é tornar o aluno crítico. E, de fato, na pós-graduação que eu fiz em filosofia, um dos aspectos mais ressaltados é que não é só o papel da filosofia e da sociologia, né? Todo professor, por excelência, e inclusive isso está na LDB de 96, que o aluno tem que ser do ensino médio crítico e reflexivo. Claro. Né? E todas as matérias têm esse papel, não somente a filosofia e a sociologia. O que diferencia você não ter filosofia e sociologia? Que você não vai analisar isso em profundidade. Né? Isso. Talvez de uma forma mais superficial. Mais superficial. Por isso que talvez a Margarete está fazendo essa colocação. Exatamente. E qual o problema, às vezes, da questão do ensino técnico? Se focar somente naquela coisa exata, né, o aluno ele pode perder essa dimensão do todo. É essa grande crítica que se faz na reforma do ensino médio. Isso. Porque ela vai atender a demanda do mercado, não a demanda do aluno. Isso, né? Isso. Pode falar. E eu vejo as pessoas da minha idade, de outras escolas, assim, que não têm esse pensamento crítico, eu sou de uma cidade pequena, sou de Embaúba. E eu vejo que
as pessoas não têm um pensamento crítico, não têm uma perspectiva de vida. Elas estão contentes com o que têm. E quando foi questionado sobre a reforma do ensino médio, muitas delas não sabiam o que acontecia. Tipo, e parecia que ia ser normal. E, na verdade, não é. E é isso que eu penso que precisa. Precisa de mais informação. A gente não tem quase informação. Principalmente, deve ser investido, sim. Deve ter uma reforma, sim. Mas uma reforma que faça os alunos ter mais interesse, os alunos serem mais críticos, os alunos terem vontade mesmo de estudar. O que é muito difícil hoje. Não diga. Por conta dessa... Eu sei. Eu muito sei que difícil. as dificuldades são grandes. Assim, uma das dificuldades maiores é que a visão do aluno hoje, que ele tem a internet na mão o tempo todo, né, o celular, a informação, que ele vai atrás da informação que ele gosta, né? Então fica difícil você chamar a atenção dele para aprender o básico, para ele ter a base e se informando não só com aquela informação do que ele tem, da realidade dele ali. Então muitas vezes você tem que trabalhar muito para se esforçar demais para chamar a atenção dele. Porque o que interessa para ele é o que está rolando no linguajar mais próximo deles, né? Isso. É o que está rolando. Então, por isso que o professor tem dificuldade, e eu acho que é muito difícil acompanhar a velocidade que eles andam. O professor não consegue acompanhar a velocidade. Então, tem essa dificuldade de fazer alguma coisa, uma aula interessante, de tal maneira que ele pare de olhar. Na verdade, né, a educação hoje, a gente precisa ver até que ponto ela está sendo atraente para os alunos, não é? Uma coisa é a educação do ensino médio regular, outra coisa é a educação do ensino médio profissionalizante, não é? Porque o ensino médio profissionalizante, às vezes até o perfil dos alunos que vão para ali pode ser um perfil diferente, você não acha? Exatamente. Só a questão é perigosa. Não, ele tem microfone. Tem aqui. É perigoso a situação, né, do professor ter que concorrer com as diversas mídias e tal, porque o aluno, ele vai faltar essa base comum para poder ele ter um pensamento crítico. Quando os professores todos começam a competir e o aluno começa a focar, eu acho que é a partir daí começa a radicalização e um pensamento único, conservador, que faz com que ele não consiga entender o todo, mas só aquela visão dele. Então é difícil ele, inclusive, discutir com outras pessoas, porque ele vai se fechar. Fechado, né? E por isso que essas iniciativas do Elias Nechar, por exemplo, de ter o Grêmio, de ter isso, são importantes, né? Até para permitir, porque às vezes o aluno vai ali estudar lá, e se me corrija se eu estiver errada, às vezes ele fala assim, não, eu vou fazer um curso profissionalizante porque eu quero trabalhar, porque essa é a perspectiva dele, é o que ele está pensando para a vida dele e para o futuro. E a área que ele quer seguir também. Mas quando ele tem uma escola que pode oferecer outras coisas, você não acha que ele pode também vislumbrar um futuro bem diferente daquilo que originalmente ele estava achando? A gente teve alunos, né, que entrou no Elias porque era o sonho estudar no Elias, né? Mas e que com o andar da carruagem, com o passar dos anos, eles foram mudando a cabeça, foram se evoluindo, né? Não como pessoa, mas como alunos, e que depois, eu quero estudar na Unesp. Então, nós tivemos, eu vou prestar, nós temos ali uma bagagem muito grande de alunos que foram para a Unesp, Unicamp. Essa é a sacada. Para a USP, né? Essa é a sacada. Você pegar um aluno lá que quis entrar para ser mecânico e a hora que ele faz, no transcorrer do curso, ele descobre que ele quer ser um engenheiro mecânico. Ele quer mais para a vida dele. Mais isso. Então, eu falei, o que talvez ele vai lá fazer o técnico. Que nem eu tenho, assim, relatos de ex-alunos
que fizeram edificações, por exemplo, e que está fazendo engenharia... Está fazendo arquitetura? Civil, engenharia civil, ele fala, sem eu ter feito o técnico em edificações, eu não estaria entendendo a engenharia civil. Então, muitos dos colegas que não fizeram, falam que fica perdido. E ele não, ele estava entendendo e ele fica explicando para os colegas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, você tem que criar as condições ideais para que ele também possa se descobrir dos seus desejos, da sua vocação, daquilo que ele tem mais identidade, não é? Por isso que eu acredito assim, né? O termo é formação inicial, a educação básica, né? Por ser básica não significa fim, né? É a base que ele vai ter para construir algo em cima disso, né? Então, para ele descobrir essa vocação e ter a possibilidade para desenvolver essa habilidade que ele descobriu, seja lá no ensino regular ou no ensino técnico, ele tem que também ter essa estrutura. O problema está que ele só fica nesse básico até o abaixo do básico, é o que nós discutimos lá no primeiro bloco, né, que ele sai do ensino médio sem os conhecimentos básicos de português e matemática, e isso se estende também nas outras áreas. Quando ela falava a questão do protagonismo, isso é fundamental. A Marilena Chauí, ela ressalta a importância do Grêmio dentro da escola. Né? Qual a preocupação que eu... Mas um Grêmio, diga de passagem, político, independente, ele tem que com ser autonomia. Porque você pôr um Grêmio dentro da escola, para o diretor ficar dizendo quem dos alunos que vai fazer o quê, aí então melhor não ter. Com certeza. Né? É melhor não ter o Grêmio. E o ano passado, nós tivemos lá no Gomieire, lá em Palmares, na questão da reforma... O ano passado não, esse ano, né? Na questão daquelas lutas contra a reforma da Previdência, que vai voltar, né, agora aí a pauta de novo, nós conseguimos fazer debates em relação a isso, né? Eles mesmos fazendo ali mesas redondas, porque muitas vezes eu observo que o diretor da escola, ele pensa no Grêmio somente para os eventos. Ligar a rádio da escola, colar alguns cartazes, né? Fazeres, né? Não o aluno enquanto protagonista. Porque o modo para ele entender que a escola é dele, que é importante, que a educação é um meio de transformação social, quando o aluno se vê dentro dessa escola. O que você acha? Eu concordo muito com isso. Nós temos o Grêmio, só que todos os alunos são responsáveis por esse Grêmio. Se o Grêmio não fez isso, os outros alunos vão cobrar. Teve uma questão da cultura do estupro. E assim, todos os alunos ficaram muito revoltados. Então a gente pegou e fez um debate Isso. A gente fez um debate com todo mundo ali da escola, reunimos o segundo, terceiro e primeiro, e fizemos um debate com todos eles, colamos cartazes pela escola. Então, assim, não foi só o Grêmio, foi todo mundo da escola, sabe? O Grêmio tá ali para tomar a frente. Quer dizer, o Grêmio tem que ter as iniciativas. Sim, só que... As iniciativas precisam ser dos alunos, não é? Porque é uma instância que é dos alunos. Né? E aí, os grêmios, no período que antecedeu a ditadura nesse país, os grêmios, eu não vivi esse período, mas os grêmios eram fortíssimos e tinham um protagonismo que você está dizendo que era fundamental. Aí veio a ditadura, infelizmente, acabaram-se os grêmios. Depois, os grêmios que se sucederam foram grêmios muito apáticos, né, normalmente subordinados à direção da escola e para fazer alguma coisinha que organizava algum evento, né? Algum evento, nada de discussão política mesmo, de poder fazer. E não é política, quando a gente fala em política, a gente não está falando em política partidária, as pessoas não podem confundir isso. A gente está falando, como você disse agora, é a cultura do estupro, é a questão do racismo. Ontem nós tivemos um afastamento do William Vac, um jornalista importante da Rede Globo, porque fez uma declaração racista. Né? Então, isso é objeto de discussão. O Grêmio pode discutir isso, não é? Você ia falar? Quanto a isso, inclusive eu li a reportagem, que no princípio, os pessoal que vazaram o vídeo, eles entregaram para meios de comunicação que não se interessaram. Aí surgiu depois, um ano depois, a conversa em grupos, puseram nas WhatsApp, redes sociais. colocou e aí tomou essa dimensão. Foi o top, eles chamam de top trading do Twitter, que significa, foi o assunto mais lido no mundo, não é no Brasil.
no mundo, porque quer queira, quer não, um jornalista de renome, que faz uma declaração, chocou o mundo inteiro, né? Nos bastidores, isso que é importante, nos bastidores, não era isso que ele mostrava para todo mundo e que todo mundo... Não, mas ele sempre foi nos bastidores. Não, mas eu só estou citando isso como exemplo porque são temas que são atuais e que um Grêmio pode discutir isso, e né? Que é dever de toda escola orientar os alunos. Eu acho extremamente importante debates em sala de aula, não seguir somente aquele currículo que o governo traz, porque é um currículo básico do básico. Mas é engessado, né? E assim, se o professor não vai além daquilo, se ele não tira pelo menos uma aula por semana para ir além daquilo, os alunos vão continuar com a cabeça fechada, e isso é muito ruim. Isso que ela coloca, eu vejo como preocupante, né? Por dois motivos. O primeiro é que a reforma do ensino médio, já que ela já vai atender a demanda do mercado, como você já está bem colocado aqui, faz com que o aluno só pense que ele somente vai servir para o mercado de trabalho. Né? É como se ele não pudesse almejar outras coisas. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que o governo não investe nessa formação crítica que você está colocando? Porque ele sabe que ele tendo um aluno pensante, o aluno que é protagonista da sua história, né, ele não vai concordar com esse modelo de educação que vem de cima para baixo. Né? Eles sabem disso. Né? E eles sabem quando que... eu tenho um aluno eles sabem se... Eu tenho um aluno articulado. Né? Como é que é? Quando eu tenho um aluno bem preparado, eu tenho um aluno articulado. Claro. Com certeza. Claro. Né? Com certeza. Né? Que é senhor de si. Que é senhor de si, você é protagonista. É isso que nós precisamos saber, pois não. Antes da gente encerrar esse bloco. Eu disse, né, que nós não temos aluno lá, a gente tem, sim, os alunos, né, mas com esse pensamento, se tiver 5% é muito. Agora, quanto aos eventos, né, que às vezes eu e a Rê, assim, a gente dá uma meia que... Uma estranhada. Exatamente, né? Assim, eles todos se reúnem para fazer as festas, os eventos da escola, e eu acho isso muito ruim, porque a gente tira da alçada do governo aquilo que ele deveria fazer. Então, assim, nós temos uma escola muito bonita, nós temos uma escola preparada, os laboratórios, né, bons, não é aquilo que a gente almejava, mas são laboratórios bons. Mas, assim, sempre essas festas e os alunos todos se envolvem. O ano passado nós fizemos 2 passeatas grandes pelo Porto de Catanduva, né? Eu e o Miqueias aqui enfrentamos grandes batalhas dentro da escola para fazer, mas sempre assim com o aval da Regina. Mas a Regina é muito democrática. Ela é democrática, mas tem as outras pessoas que não são democráticas. Como deveria ser todos os diretores de escola. Mas assim, né? E os professores que são os formadores de opinião, eles deveriam ser os primeiros a esclarecer para os alunos o que está realmente acontecendo, né? E nós tivemos essas 2 caminhadas, nós tivemos caminhadas esse ano com os alunos, mas assim, foi uma coisa rara. Né? Porque agora que o negócio está pegando mesmo... Mas ainda bem que deu para fazer, né? Deu para fazer, mas agora que o que nós temos de fato mesmo, a grade curricular mudada, que o aluno para fazer o Enem, ele vai ter que ralar, vai ter que fazer um cursinho, vai ter que se preparar de uma outra maneira, porque ele não vai poder disputar de igual para igual. O que é injusto. Que é muito injusto. O Miquel quer falar. E aí, só completar, né? Então, eu acho que esses alunos, os professores deveriam estar esclarecendo, estar participando para os alunos, para eles estarem na rua. Eles deveriam, nesse momento, fazer o papel. Eu entendi. Sobre o Grêmio, a participação deles, né, talvez seja a primeira participação no movimento democrático, primeira participação, porque a partir dos 16 vai poder votar. Então, elegendo o Grêmio, a primeira participação dele democraticamente, então começa a tomar base. E aí também, na parte do sindicato, quando a gente pega e vem e mostra, a PL 920 vai produzir isso, a reforma trabalhista vai produzir isso, igual a gente fez, a PEC 55 vai conduzir a isso que a gente está agora. Que o ano passado... E aí o pessoal não acreditou. A gente já tinha alertado isso. Passa importante para
quando a gente leva isso para os professores, eles levam para os alunos pegam e tomam para si isso e começam a debater, discutir, e acontece o que a Margarete falou, né? A gente vem todo mundo para a rua lutar, né? Porque sabe o que está acontecendo, e o sindicato também é importante para nesse ponto. Mas veja bem, nós estamos num processo de muito ainda incipiente, muito prematuro, né? Não é prematuro, mas muito no começo, muito embrionário da participação popular, eu acho. Nós ainda temos muito que avançar, né? Muito que descobrir os nossos direitos e lutar por eles, né? E quando a gente descobre os nossos direitos e luta por eles, a gente precisa mostrar para as pessoas que nós estamos lutando. Não adianta só a gente ficar em casa reclamando, né? E não fazer aquilo que a gente tem que fazer. Eu acho que essa é uma coisa que pode evoluir, mas vai depender muito de como as pessoas vão se colocar assim, também nesse processo todo de pressão que caiu sobre a educação, não só sobre o ensino regular, mas sobre o ensino técnico, enfim, todos eles estão sofrendo com essas reformas, né? Para poder exatamente deixar o ensino cada vez mais engessado, né? O aluno entrar lá com a cabeça assim e sai de lá com a cabeça assim. Ele não pode abrir a cabeça porque ele não tem as condições adequadas para isso. Com relação à questão da escola, né, de que os alunos fazem promoções, realmente é obrigação do Estado. Também concordo com você. Mas o Estado é omisso, não faz, corta a verba, né, não tem recurso. É uma vergonha isso, uma vergonha o que o Estado faz na educação, né, aqui. Por exemplo, ontem eu fiz um debate sobre a questão da alimentação escolar. Ainda tem escolas técnicas no estado que recebem bolacha. É a tal da que eles chamam de merenda seca. Não usa mais o termo merenda, agora é alimentação escolar, né? Mas é a merenda seca, né? Uma bolachinha com água, né? Quando mais um suquinho, quando muito um suquinho. A nossa, que era, a gente recebia até o ano passado da prefeitura, nós passamos esse ano a receber do Estado. Uhum. Então vem muita comida, Beth. Ainda bem. Muita comida. Ainda bem. Sobe. Essa semana chegou carne congelada, nós não tínhamos lugar para guardar. Então, você vê, ontem eu recebi uma denúncia de umas escolas da Grande São Paulo, não, da Grande São Paulo não, de São Paulo, da periferia, algumas professoras que dão aula lá, que são... que eu conheço, etc., me ligaram para dizer, hoje aqui na merenda só tem arroz e feijão, não tem mistura. Não é? Então, quer dizer, o estado mais rico ainda do país, ainda coloca, ela quer falar, ainda coloca esse tipo de coisa. Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque, e outra coisa também que a gente tem muita queixa, que as escolas do estado, que deveriam receber integralmente, o Estado tinha que pagar a merenda. Então, ele entra com 30% do valor e as prefeituras entram com 70% do valor. Aonde você tem gente que compreende isso, que é gestor municipal e compreende isso funciona. Onde você não tem, as escolas do Estado passam a ter uma alimentação bastante precarizada. Num momento onde todos os estudos demonstram que há uma correlação entre uma alimentação saudável e cada vez mais natural com o processo de aprendizado. Quer dizer, uma criança, um jovem bem alimentado, as chances dele aprender melhor, né, dele assimilar o conteúdo programático que lhe é ministrado na sala de aula é muito maior. Você ia falar. Sobre a fala dela, sobre a dificuldade de levar as pessoas para a rua, né, para caminhar. Na greve que teve aqui em Catanduva, foi recente, foi pela reforma da Previdência. Eu lembro que foram, acho que 6 alunos da minha escola, e a gente chegou lá e não tinha quase nenhum adolescente, nenhum aluno, sabe? Os que tinham eram pequenos grupos de escolas, tipo do Instituto, foi alguns professores do Paulo de Lima, mas não tinha. Então, eu fiquei pensando assim, será que não tem um professor, um gestor que abra a cabeça desses alunos para dizer, gente, vocês precisam lutar, porque isso vai ser de vocês, gente, vocês precisam ir em busca dos direitos, porque... eu não vou pegar a reforma do ensino médio, mas a minha prima, meu irmão vai pegar. Então, é muito difícil isso, realmente. E a gente está tentando, na escola, cada vez mais abrir a cabeça dos alunos. Claro, claro. Beth, só uma... Pois não, porque eu tenho que pedir o intervalo, mas pode falar.
você vai pegar, assim, todo mundo vai pegar, porque esses alunos vão sair da escola, sem preparação para ir para a universidade, disputar uma vaga, e amanhã, sem empregos, eles vão bater no seu portão, bater no seu carro. Então, todo mundo vai sofrer as consequências das mudanças que ainda estão para acontecer. Nós estamos aqui, mas continuaremos, se Deus quiser, vivos, e vamos sofrer disso também. Então, é para todo mundo. É verdade. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo para voltar aqui para o nosso último bloco. Vocês veem que não dá nem para fazer um intervalo, né? O assunto é tão, tão instigante, a gente gosta tanto de falar sobre isso, mas nós voltamos num minutinho. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bom, voltamos aqui nesse último bloco e agora, para finalizar mesmo, a gente vai pedir para os nossos convidados, eu vou pedir para fazerem as suas considerações a respeito desses assuntos que nós tratamos aqui, né, Margarete? Começando por você. Ai, por mim. Bom, gente, é assim, vamos à luta, vamos defender a educação, vamos defender o país, né? Tivemos aí semana dia 27, a venda do pré-sal. Então, assim, tá tudo nas nossas mãos. Que, aliás, o pré-sal era para educação. Tinha uma lei que estava condicionando os recursos do pré-sal para educação, e saúde. Né? Saúde. Então, assim, a gente tem que despertar. A gente tem que despertar. Eu, com 53 anos, eu tô aí, assim, já... Né, não tá não, tem que estar na luta. Não, mas é isso, eu com 53 anos não estou me dando por vencida, claro. Fora Temer, vamos trocar, vamos mudar e vamos batalhar, gente, vamos pra rua, vamos dizer não vamos engolir isso de goela abaixo e tem que ser votado, não, a gente tem que fazer alguma coisa nesse momento, porque a gente não pode retroceder mais do que já retrocedeu.
Essa é a minha Querida Regina. Então, Beth, eu gostaria de falar mais sobre o Elias Nechar. Claro! Porque nós tivemos esse ano um atraso na abertura do vestibulinho e a gente está muito preocupada, porque também a gente depende, né, dos alunos. Sem aluno, a escola não existe. Então, eu gostaria de reforçar que a inscrição para o vestibulinho estão abertas. Até dia 23, ajuda ela. Até dia 23, até dia 13, você pode fazer o pedido de redução da taxa de inscrição. Até dia 23, dia 13, você pode pedir redução de taxa de inscrição, se você tiver interesse. Entra no site vestibulinhoetec.com. Dia 23 de novembro. Não, até dia 13 você pode pedir redução. É só entrar no vestibulinhoetec.com.br, que lá tem todas as instruções para você, e você tem que levar a documentação até as 3 horas do dia 13 na secretaria da escola. E o vestibulinho vai estar aberto para as inscrições de 14 de novembro a 13 de dezembro, certo? Sendo que a prova vai ser feita no dia 21 de janeiro. Atrasou tudo, mas não, então vai espera ter... um pouco. Você pode, a partir do dia 14, você vai se inscrever para prestar o vestibulinho. Isso. E até o dia 13, o que é? Você pode pedir redução de taxa de inscrição, entendi. porque está sendo cobrada uma Então, taxa... nesta segunda-feira. Isso. Nesta segunda-feira. Eu fiz várias, já alertei bastante, até uma entrevista aqui na Nova TV. Já foi feita. E no Facebook da escola, gente, tem muita informação. Pode entrar no Facebook da escola. Então, vai ter vestibulinho. Facebook é só a escola Elias Nechar. Vai ter vestibulinho. A escola não vai fechar, vai ter vestibulinho e podem se inscrever. É só procurar o site vestibulinhoetec.com.br e ter todas as informações lá. Obrigada. Bom, obrigada a você pela presença. A nossa pimpolha. Eu acho que a única coisa... Micaela. Isso. A única coisa que eu tenho de mais importante para dizer é que não posso parar de lutar e eu não vou deixar os meus iguais pararem de lutar. Tipo, eu vou sempre estar ali correndo atrás, dizendo não. Sempre em busca de uma eleição democrática, em busca de informação, porque eu acho que é o que mais falta. Porque a gente fica sabendo o que a mídia quer que a gente saiba. Então, eu preciso em busca de informação. E eu queria muito que os jovens da minha idade, menores que eu, soubessem disso e fossem também atrás disso. Muito bem, parabéns. Viu? Ele tem microfone. Quanto representante sindical, eu gostaria de alertar a população que a gente está passando por lutas e passar por lutas piores ainda, se nada mudar. Os sindicatos não são inimigos da população, pelo contrário, eles defendem o trabalhador, que é a base de tudo isso. Claro. Tá? Então, essas mudanças agora, inclusive a nós do Centro Paula Souza, a preocupação nossa é com o congelamento da 920, da PL 920. Nós temos grande preocupação com a demora do vestibulinho, quando o pessoal vier fazer as provas, vão estar já na universidade ou já matriculados na outra escola. Então, a gente tem preocupação do ponto de vista do trabalhador, se o professor vai ter um emprego para continuar, porque, como você sabe, a gente não tem lá, a jornada de trabalho do professor depende das aulas. Né? E em âmbito nacional, essas mudanças todas pode produzir grandes prejuízos para toda a classe trabalhadora. Claro. As mudanças aí da reforma trabalhista que entra em vigor agora também nos preocupa, porque a gente sabe que o Centro Paula Souza espera por isso, e também pode usar isso para desligar o professor e recontratar como PJ, por exemplo, pessoa jurídica. O que é terrível. Tá? Então, o Centro Paula Souza sempre esteve na vanguarda de tudo que acontece em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil também. Desenvolve tecnologia e conhecimento no Brasil e além disso. Né? Então, essas mudanças, como o novo ensino médio, que já está adiantando o que o governo federal quer, e também esperando a reforma trabalhista, isso, se está acontecendo aqui no Centro Paula Souza, que é de vanguarda,
provavelmente acontecerá em todos os lugares. Sim. Então a gente alerta todos para que prestem atenção nisso e percebam que quando a pessoa optar, por exemplo, que o Centro Paulo Souza já está fazendo a consulta para as pessoas abrirem mão da contribuição sindical, que ele um dia, o Centro Paulo já está antecipando a reforma e está pedindo o pessoal optar para não contribuir, provavelmente. Então, o sindicato vai ser enfraquecido e não conseguirá dar respaldo às demandas dos seus trabalhadores. Sem dúvida. Mas essa é uma outra discussão que nós podemos até fazer num outro momento. Né, Aragão? Suas considerações finais, Sim, com certeza. Né? Eu também quero agradecer esse momento. Eu queria, assim, para o pessoal de casa, fazer a seguinte reflexão. Quando se fala em educação, a tendência imediata nossa é pensar somente em educação escolar. Né? E daí a dificuldade de se falar de política enquanto participação, né? Quando os gregos falavam em educação, na questão de paideia, né? Eles pensavam justamente nessa formação integral do ser humano, né? Principalmente no que se refere na participação na cidade, na sociedade. Por isso que é importante a gente, nós enquanto educadores, né? Enquanto alunos e tudo mais, pensarmos que a escola não está fora da sociedade. Claro. E o que acontece no entorno interfere direto e indiretamente na vida do professor, do aluno, da gestão, né, das pessoas que estão envolvidas. E o que nós falávamos da pesquisa lá no começo, que é a preocupação que está, né, para onde está indo a escola pública, né, não só no estado de São Paulo, no Brasil como um todo. É importante, sim, em casa, que esse debate seja feito, né? Que pode ser uma outra discussão em outro momento, a questão da escola sem partido, que vem justamente para... Essa discussão nós vamos fazer depois. Né, que vem dificultar aquilo tudo que você trouxe. Né? Mas, de certa forma, vamos pensar, né, que educação não é somente ler e escrever, né? Mas também ler, interpretar o mundo que o aluno está inserido, que nós estamos inseridos enquanto pessoas. É, né? Isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Na verdade, isso que ele acabou de falar é algo que sempre foi preconizado, escrito e difundido no mundo inteiro pelo maior educador que esse país já teve, que é patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire. E que, na verdade, agora nós estamos vivendo um momento tão difícil que eles estão querendo agora retirar esse título do Paulo Freire. Tem uma proposta no Congresso Nacional para retirar o título do Paulo Freire de patrono da educação brasileira. Ele que é um dos escritores e dos autores, está entre os 10 autores mais adotados do mundo. Mas, infelizmente, aqui no Brasil tem gente que pensa tão pequeno assim. E voltando à questão, só para encerrar o nosso programa, nós tivemos aí, nesses últimos dias, a discussão da introdução da ração, a farinata, mais conhecida como ração humana, na alimentação dos alunos, na merenda escolar. E isso foi extremamente criticado, um projeto que foi apresentado e aprovado na Câmara Federal pelo deputado Arnaldo Jardim, hoje secretário da Agricultura, para atender não sabemos quais interesses. Posteriormente, em São Paulo, a Câmara de São Paulo aprovou e o prefeito Dória teve que recuar na sua intenção de dar esse alimento para os alunos, um alimento que não tem nenhuma comprovação científica que possa ter nutrientes necessários para o processo de crescimento e desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e teve que recuar. E esta semana, na Assembleia Legislativa, a deputada Célia Leão, do PSDB, apresentou esse projeto na Comissão de Direitos Humanos, da qual eu faço parte, com parecer favorável do deputado Marco Vignoli, mas ainda bem que nós colocamos um voto em separado e conseguimos derrubar esse projeto. Ela teve que retirar o projeto e não conseguiu levar esse projeto adiante, que prejudicaria a saúde de milhares de crianças nesse estado, de milhões de crianças, na verdade, nesse estado, por interesses de alguma empresa que, porventura, queira processar alimentos já quase vencidos, porque a farinata é para usar alimentos que já estão quase sendo vencidos, eles seriam processados e formam uma gosma, que Deus sabe que sabor que teria, né? Mas o prefeito de São Paulo falou que pobre não tem hábito alimentar, né? Essa foi a palavra dele. Enfim, vivemos tempos sombrios, tempos difíceis, mas é importante a gente ter pessoas como vocês aqui, né? Que
tão bem sintetizam e materializam essa luta que perpassa, seja quem está à frente das escolas, na direção, seja os professores, seja os funcionários, seja os estudantes e aqueles que estão nos sindicatos, que têm uma importante luta a favor da categoria que eles representam. Então, essa forma tão diversificada, ela tem que prevalecer, porque se ela prevalecer, ela fortalece as relações democráticas no nosso país e é disso que nós estamos precisando nesse momento. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos vocês e continuem aqui com a programação da Nova TV.